A radiografia é uma técnica de exame de imagem que utiliza raios-x, uma energia eletromagnética, sendo possível investigar, confirmar ou descartar suspeitas clínicas, como doenças, fraturas ósseas, tumores, por exemplo. Agora vamos entender como funciona a radiografia. Anota aí. Os raios-x não conseguem atravessar os ossos, então eles aparecem brancos na imagem. Já estruturas moles e preenchidas por ar, como os pulmões, que os raios-x conseguem atravessar, aparecem pretos. A densidade e a composição de cada área determinam a quantidade de raios-x absorvida. Os raios-x que atravessam são capturados atrás da parte do corpo que está submetida ao exame por um detector, seja um filme fotográfico ou um detector digital. Então, é assim que é produzida uma representação em duas dimensões de todas as estruturas superpostas. Vale lembrar também que os raios-x interagem com os tecidos através do efeito fotoelétrico e efeito de Compton. Agora preste bem atenção nas próximas informações. Nos ossos, a radiografia permite observar fraturas, tumores, distúrbios de crescimento e postura. Nos pulmões, pode proporcionar o diagnóstico desde a pneumonia até o câncer. A radiografia também é capaz de localizar projéteis de armas de fogo dentro do corpo. A densitometria óssea detecta a falta de minerais nos ossos e pode acusar a osteoporose. Não podemos esquecer da radiografia contrastada. Com ela é possível diferenciar tecidos com características bem semelhantes, como os músculos e os vasos sanguíneos, por meio do uso de substâncias como o iodo ou suspensão de sulfato de bário. A mamografia é um exame de imagem das mamas, obtido através da radiografia, sendo capaz de identificar lesões, nódulos, calcificações, assimetrias, e utilizado principalmente para diagnosticar o câncer de mama. E depois, para confirmar o diagnóstico, é necessário realizar uma biópsia que vai identificar se o tumor é maligno ou benigno. Ela utiliza baixa radiação e gera imagens detalhadas e com alta resolução da estrutura interna da mama. A mamografia é um exame ambulatorial oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Geralmente, o resultado demora cerca de 2 semanas para sair. É estimado que 1 a cada 10 mulheres pode desenvolver o câncer de mama durante a vida, mas a probabilidade da cura com o diagnóstico precoce é bem alta, cerca de 95%. Este exame é recomendado para todas as mulheres acima de 50 anos de idade. Dentro da faixa etária de 50 anos até os 69, é recomendado que as mulheres realizem esse exame de 2 em 2 anos. Contudo, para os pacientes que possuem um histórico familiar de câncer de mama, é solicitado que, sob uma orientação médica, inicie esses exames anualmente a partir dos 35, 40 anos de idade, mais ou menos. É importante destacar que as sociedades médicas e o Ministério da Saúde não têm um consenso a respeito da periodicidade dos exames, mas existe uma boa estimativa e cada médico solicita o que ele acha mais adequado para o caso da paciente. Um destaque importante a ser feito é que, apesar do câncer de mama afetar majoritariamente as mulheres, ele pode também afetar os homens, sendo mais agressivo e muito menos diagnosticado. Por esse motivo, é necessário destacar a importância da mamografia para o homem. E, ao se notar o aumento inexplicado do volume da mama, mudança de sensibilidade do mamilo, eliminação de qualquer líquido pelo mamilo, presença de qualquer alteração no conteúdo da mama, presença de algum caroço na palpação, histórico familiar do sexo masculino com câncer de mama, é importante buscar um médico para saber quais procedimentos devem ser tomados. Para a realização do exame da mamografia, a mulher deve estar posicionada de pé em frente ao mamógrafo, com o seio posicionado entre as duas placas, onde as imagens serão capturadas. A mulher deve permanecer imóvel, segurando a respiração durante alguns segundos. O uso de desodorantes e talco nas mamas não é recomendado no dia do exame, para que não haja risco de interferir nas imagens capturadas. É solicitado que também o paciente tire a roupa da cintura para cima e os objetos metálicos, como os brincos e colares.
O equipamento se ajusta à altura da paciente e uma plataforma comprimirá a mama com uma placa de plástico ajustável. Em razão dessa compressão, a mamografia pode gerar algum certo desconforto, mas leva cerca de 15 minutos de rotina e de 30 a 45 minutos a diagnóstica. Existem alguns relatos de ruptura de prótese mamária durante o exame, embora seja raro, e por isso é necessário avisar o técnico da mamografia antes de realizar o exame. As doses de radiação são baixas, e por esse motivo é segura, e a compressão causa apenas o incômodo passageiro, que pode ser intensificado caso a paciente esteja próxima do seu período menstrual, que existe uma maior. Continuando nossos estudos sobre a medicina nuclear, chegamos ao campo da cintilografia, que é uma área da medicina nuclear em que a análise das funções de tecidos e órgãos é feita pela administração de substâncias com atividade radioativa na corrente sanguínea do paciente. Mas antes de mais nada, devemos saber o significado da cintilografia. É uma palavra que deriva da união de outras duas palavras. A primeira seria o verbo cintilar, que significa brilhar. A segunda é a grafia, que deriva do grego exprimindo a ideia de registro, ou seja, seria um registro brilhoso. Isso porque, durante os exames utilizando a cintilografia, são produzidas imagens virtuais em que certas porções do corpo do paciente exprimem um brilho característico, podendo indicar alguma doença. Mas até aí, tu deve estar te perguntando, tá, mas como é que funciona a cintilografia? Bom, a cintilografia é uma técnica que busca por alterações no corpo do ponto de vista funcional, farmacológico, bioquímico e molecular. Tendo em vista que diferentes estruturas do organismo priorizam determinados elementos, como, por exemplo, os ossos priorizam a absorção de cálcio, enquanto as células epiteliais têm preferência por queratina. A cintilografia utiliza-se de tal característica para a realização dos seus exames. Assim, é injetado na corrente sanguínea do paciente determinado radiofármaco, que varia de acordo com o local do corpo a ser analisado. Por exemplo, colocam cálcio com algum outro elemento radioativo para ir diretamente para os ossos dessa pessoa, e assim fazer uma análise geral dos ossos dessas pessoas. Bom, então, os órgãos afetados por doenças possuem como característica absorver em maior ou menor grau o elemento radioativo do que um tecido normal. Com isso, devido à característica desses radiofármacos emitirem a radiação ao sofrerem decomposição espontânea, é possível rastreá-la no organismo, criando imagens computadorizadas que servem como dados para o médico analisar o grau de absorção do fármaco. O aparelho responsável pela conversão da emissão radioativa em imagens se chama gama-câmara, que fotografa todo o corpo do paciente, identificando locais de acúmulo da substância. Bom, até aí. Agora tu deve estar te perguntando, quais são os riscos da cintilografia? Afinal, a gente está injetando material radioativo na nossa corrente sanguínea. Bom, apesar das substâncias radioativas utilizar as substâncias radioativas nos seus exames, a cintilografia é segura. Os radiofármacos são utilizados em pequenas doses e possuem meia-vida curta, ou seja, são rapidamente eliminados do organismo. A taxa de exposição radioativa que o paciente é submetido neste tipo de exame é cerca de 100 vezes menor que a de exames de raio-x, e o exame dura cerca de 40 minutos. Bom, vamos falar agora um pouco sobre proteção radiológica e a sua importância. Ao ser exposto à radiação, o corpo humano pode apresentar uma série de efeitos colaterais provenientes dessa interação. Esses efeitos são variáveis e dependem de fatores como a dose de radiação e o tempo pelo qual o indivíduo tenha sido exposto. A interação da matéria com a radiação pode afetar as células, chegando até mesmo causar danos em sua estrutura, como mutações genéticas e, dependendo do caso, ocasionar a morte celular. Essas consequências podem apresentar quadros mais dramáticos, como diferentes níveis de desequilíbrio no organismo, vindo até mesmo a causar doenças como catarata e o câncer. Tendo esses pontos em vista, há uma série de medidas previstas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear,
que regulamentam aspectos relativos à proteção radiológica, não somente ao indivíduo, mas também ao ambiente de trabalho ao seu redor. A proteção radiológica é, essencialmente, um conjunto de normas que tem como objetivo garantir a segurança dos profissionais envolvidos nos trabalhos da área. Entre os itens considerados pelas medidas de proteção radiológica atualmente estabelecidas, são listadas questões referentes à preparação do ambiente de trabalho, tipo de vestimentos plumbífera que devem ser utilizados pelos profissionais durante as atividades da área, maneira correta do uso de equipamentos, a sinalização de aviso e a devida comunicação entre os profissionais e pacientes, além de uma série de outros pontos. Qualquer atividade com risco à radiação tem como procedimento o uso de equipamentos de proteção radiológica. Eu trouxe aqui alguns desses equipamentos que podem ser usados, e aqui temos o avental de chumbo, que devem como função primordial impedir a penetração da radiação ionizante nas regiões do tórax e do abdômen. Tem também protetores de tireoide, que protegem uma região muito sensível à radiação. São feitas na forma de um grande colar para ser usado no pescoço. Luvas de chumbo para a proteção das mãos. Óculos plumbíferos para a proteção dos olhos, que são uma das áreas mais sensíveis e vulneráveis do corpo. E protetor de gônadas, para evitar que a radiação cause infertilidade. Elas protegem o aparelho reprodutor. E entre esses citados é o mais negligenciado em relação ao seu uso. Em geral, as atividades de proteção radiológica seguem 4 princípios fundamentais: a justificativa da prática e das exposições médicas individuais à radiação, pelo qual o benefício gerado pelo uso da radiação se mostre maior do que o dano causado por sua aplicação, a otimização da proteção radiológica, que visa preservar a segurança e a saúde dos indivíduos expostos à radiação ionizante em hospitais e outros locais que utilizam equipamentos de radiação, incluindo pacientes, profissionais e ao público geral. Limite de doses individuais, que se aplica ao pessoal ocupacionalmente exposto à radiação ionizante e ao público em geral, mas não a pacientes. E a prevenção de acidentes em locais de trabalho, com risco considerados e analisados no projeto das instalações e dos equipamentos, e nos procedimentos de trabalho que envolvem o uso das fontes de radiação e material radioativo, de modo a minimizar a probabilidade de ocorrência de acidentes.